Olá, eu estou cansado desse assunto de Paulo Freire. Ele foi chamado de energúmeno pelo presidente Bolsonaro e houve uma celeuma e até mesmo uma mobilização no Senado para fazer uma homenagem ao patrono da nossa educação. Bom, o simples fato dele ser o patrono do nosso ensino e o Brasil ter o ranking que tem no PISA já seria suficiente para não colocá-lo num patamar de herói e talvez de vilão. Mas a reação de muita gente tem sido um misto de complexo de vira-latas com ignorância. As pessoas repetem que ele é reconhecido no mundo inteiro, em Harvard, em Oxford, como se isso fosse suficiente para atestar as suas qualidades. Veja, tem mais comunista em Harvard hoje do que em Cuba. Muitos acadêmicos, porcaria, são enaltecidos por essa turma. Isso não é sinônimo de mérito, de capacidade. E esses que repetem o reconhecimento internacional como se fosse prova definitiva de quão sábio era o Paulo Freire, ignorando vários outros terríveis pensadores que são enaltecidos e reverenciados até mesmo em citações nessas universidades, né? Eles nunca leram Paulo Freire. E aí vem a acusação que fazem. Vocês nunca leram Paulo Freire. Vocês atacam Paulo Freire sem saber nada sobre ele ou o seu método. Bom, vamos lá. É para rebater isso que eu estou aqui hoje, com alguns livros de Paulo Freire e um livro sobre Paulo Freire. Porque, veja, como dizia Sun Tzu, conheça seu inimigo. Eu acho que muitos liberais e conservadores estudam a fundo os pensadores, entre aspas, em muitos casos, de esquerda. Inclusive, você pode pegar Raymond Aron, por exemplo, um liberal francês, tem um livro sobre o marxismo onde ele se dedicou com afinco a isso. O Melchior Idem tem um livro sobre marxismo, ou seja, denuncia, ataca, critica, disseca aquilo que conhece, aquilo que estudou. A pergunta que eu faço é: quantos desses marxistas, esquerdistas, leram Hayek, Mises, Roger Scruton, Michael Oakeshott e tantos outros pensadores associados à direita, liberais ou conservadores? Essa é a pergunta que fica. Portanto, você nunca leu Paulo Freire, você está falando sem conhecer. Bom, eu garanto que eles nunca leram esse livro organizado pelo Tomás Giuliano, onde disseca Paulo Freire, mas eu quero aqui me ater ao próprio Paulo Freire, né? Vocês que repetem que nunca lemos Paulo Freire, eu vou ler alguns trechos então para vocês e vocês tiram as próprias conclusões, ok? Sobre esse grande pensador que amava ditadores comunistas. O meu ponto de vista é o dos condenados da terra, o dos excluídos. Parece uma música, uma canção de Chico Buarque, não é mesmo? Essa é a postura dele. Paulo Freire é aquele que importou para dentro de sala de aula o conceito de oprimidos e opressores do marxismo. Ele só enxergava classes e não estudantes podendo aprender de forma objetiva matéria, conhecimento, né? É nesse sentido que reinsisto em que formar é muito mais do que puramente treinar o educando no desempenho de destrezas. E por que não dizer também da quase obstinação com que falo de meu interesse por tudo que diz respeito aos homens e às mulheres, assunto de que saio e a que volto com gosto de quem a ele se dá pela primeira vez. Daí a crítica permanentemente presente em mim à malvadez neoliberal, ao cinismo de sua ideologia fatalista e à sua recusa inflexível ao sonho e à utopia, atacando o neoliberalismo como o ensino burocrático que ele chamava, ensinar matérias aos alunos de forma objetiva, ensinando-os a pensar por conta própria, né? Em lugar disso, ele oferece a utopia do ponto de vista dos excluídos, certo? Isso é o Paulo Freire, isso é o Paulo Freire. Ah, outra coisa também, as pitadas de obscurantismo deliberado e mensagens enigmáticas que nada querem dizer, não é um erro de interpretação seu, mas sim deliberada estratégia dele, né? Isso tem muito comum também na escola de Frankfurt, a arte de nada dizer parecendo ser profundo. E aí o rei está nu, você aponta para a nudez do rei, que não tem roupa invisível coisa alguma, e os Paulo Freirianos vão alegar que você é que é limitado demais para entender o que ele está querendo dizer. Se você espremer e cobrar deles, adeptos de Paulo Freire, que expliquem,
de forma objetiva o que ele está querendo dizer com esse palavrado todo, com essa verborragia toda, vão sair pela tangente, porque não quer dizer absolutamente nada. Nos achamos ao nível do mundo e não apenas do Brasil, de tal maneira submetidos ao comando da malvadez da ética do mercado, que me parece ser pouco tudo o que façamos na defesa e na prática da ética universal do ser humano. Não podemos nos assumir como sujeitos da procura, da decisão, da ruptura, da opção, como sujeitos históricos transformadores, a não ser assumindo-nos como sujeitos éticos. Ética, para ele, é sinônimo de ser um militante revolucionário da causa comunista contra a lógica do mercado. Isso é Paulo Freire. Aliás, ele é adorado não pelo seu método de pedagogia, que não é adotado em lugar nenhum do mundo. Ele é adorado porque era um comunista, assim como o Oscar Niemeyer. Ele não era adorado por ser um grande arquiteto, ele era adorado por ser um arquiteto comunista famoso no mundo todo, que defendia Stalin. Humanista que defendia Stalin, vejam só. Se na experiência da minha formação, que deve ser permanente, começo por aceitar que o formador é o sujeito em relação a quem me considero o objeto, que ele é o sujeito que me forma e eu, o objeto por ele formado, me considero como um paciente que recebe os conhecimentos, conteúdos, acumulados pelo sujeito que sabe e que são a mim transferidos. Nesta forma de compreender e de viver o processo formador, eu, objeto agora, terei a possibilidade amanhã de me tornar o falso sujeito da formação do futuro objeto de meu ato formador. Pausa. Pausa para respirar. Não é uma limitação sua de interpretação achar que ele não está dizendo nada com isso tudo. É porque ele realmente não está dizendo nada. É preciso que, pelo contrário, desde os começos do processo, vá ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma se forma e reforma ao formar, e quem é formado forma-se e forma ao ser formado. Puta que o pariu, desculpa, mas vai formar uma frase absurda, patética, confusa e esquisita assim lá em Cuba. Não temo dizer que inexiste validade no ensino de que não resulta um aprendizado em que o aprendiz não se tornou capaz de recriar ou de refazer o ensinado, em que o ensinado que não foi apreendido não pode ser realmente aprendido pelo aprendiz. Olha, que joguinho de palavras ridículo. Parece aqueles psis lacanianos que ficam o tempo inteiro brincando com as palavras e não querem dizer nada com elas. Eu recomendo como antídoto a isso, esse excelente livro da historiadora Gertrude Himmelfarb, onde ela ataca justamente essa brincadeira de quem brinca com palavras, né, flerta com o abismo, achando que pode reinterpretá-las ao seu bel prazer, ignorando a verdade objetiva. Por falar em verdade, só na verdade quem pensa certo, mesmo que às vezes pense errado, é quem pode ensinar e pensar certo. E uma das condições necessárias a pensar certo é não estarmos demasiado certos de nossas certezas. Parece que ele estava da dele. Por isso é que o pensar certo, ao lado sempre da pureza e necessariamente distante do puritanismo, rigorosamente ético e gerador de boniteza, me parece inconciliável com a desvergonha da arrogância de quem se acha cheia ou cheio de si mesmo. Além de ridículo, a formação dessa frase é incoerente e hipócrita, porque ele se acha cheio de si, cheio de certeza, é o grande pedagogo, é o ensinador do mundo, que está dando lições a todos os outros, inclusive reverenciado como guru pelos seus adeptos. Ele, que era o humilde ensinador da sabedoria mundial e universal. A docência de ciência, e a pesquisa indiocotomizáveis são, assim, práticas requeridas por esses momentos do ciclo gniosiológico. E aí, essa frase, essa simples frase, é suficiente para fazer um bando de idiota ficar babando de admiração pela sabedoria, pseudo-sabedoria do seu guru, que não quis dizer absolutamente nada com isso. Por isso mesmo, pensar certo coloca ao professor, ou mais amplamente à escola, o dever
de não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo o das classes populares, chegam a ela, saberes socialmente construídos na prática comunitária, mas também, como há mais de 30 anos venho sugerindo, discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação aos ensinos dos conteúdos. De novo, nada, você espreme, não sai nada, a não ser ideologia marxista, a não ser oprimidos e opressores, ataque ao neoliberalismo, defesa da utopia comunista. É só isso que tem na pedagogia libertadora de Paulo Freire, que, aliás, foi muito bem dissecada por um grande educador. Se não querem confiar em mim, confiem nele. Dom Lourenço de Almeida Prado. Eu li os seus livros, seus ensaios, que eram publicados na época. Era ninguém menos do que reitor do prestigiado Colégio São Bento, invariavelmente líder no ranking das escolas brasileiras. Chamava Paulo Freire de farsa, embuste, e a sua pedagogia da libertação de uma máscara para a ideologia marxista. Por que não discutir as implicações políticas e ideológicas de um tal descaso dos dominantes pelas áreas pobres da cidade? A ética da classe embutida neste descaso? Por que, dirá um educador reacionariamente pragmático, a escola não tem nada a ver com isso? A escola não é partido. Ela tem que ensinar os conteúdos, transferi-lo aos alunos. Aprendidos, esses operam a si mesmos. E ele achava isso um absurdo, porque para ele a escola tem que ter partido, e tem que tomar o partido da esquerda radical, tem que criar militantes revolucionários, incutir o senso de reformador do mundo nos alunos. Era essa a intenção da sua pedagogia. Veja que eu estou lendo apenas a esmo aqui, aleatoriamente, as minhas marcações desse livro. E estamos no começo, e é um livro pequeno. Tem outros dois aqui, tá? Maiores. Aliás, tudo assim, né? Pedagogia da solidariedade, pedagogia da esperança, pedagogia da anatomia, tem o mais famoso, pedagogia do oprimido, e por aí vai. Se respeita a natureza do ser humano, o ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio à formação moral do educando. Educar é substantivamente formar, formar eticamente, formar caráter. Na concepção paulo-freiriana, formar um militante revolucionário de extrema esquerda. Alguém que vai mudar o mundo perante sua ótica de tomar o partido dos desvalidos, das minorias, dos oprimidos, contra o sistema injusto e opressor que é o sistema capitalista neoliberal. É isso que Paulo Freire defende, é por isso que ele é reverenciado, é por isso que ele é homenageado por um Senado quase hegemonicamente de esquerda. Não venham falar mais que nós nunca lemos Paulo Freire, que nós não conhecemos Paulo Freire, porque isso é projeção. Vocês estão nos tomando por aquilo que vocês são. Vocês não estudam pensadores algum de direita, liberais, conservadores, e acham que todo mundo é que nem vocês. Nós estudamos a turma de esquerda, e é por isso que nós não somos de esquerda. Está errada a educação que não reconhece na justa raiva, na raiva que protesta contra as injustiças, contra a deslealdade, contra o desamor, contra a exploração e a violência, um papel altamente formador. Paulo Freire quer incutir no aluno, por meio do professor, pedagogo, militante, a raiva, o ódio, o ressentimento, o rancor. É a ideologia da inveja, que é a própria definição de socialismo. Incutir em uns o rancor e o ressentimento a outros, que têm mais. São, afinal de contas, oprimidos e opressores num jogo de soma zero. Se Pedro é rico, é porque João é pobre. E João tem que combater essa injustiça tomando de Pedro. É o que pregam os socialistas. É o que pregava Paulo Freire. Por isso, reverenciado pela esquerda. Estava sendo, então, um adolescente inseguro, vendo-me como um corpo anguloso e feio, percebendo-me menos capaz do que os outros, fortemente incerto de minhas possibilidades. Era muito mais mal-humorado que apaziguado com a vida, facilmente me eriçava. Qualquer consideração feita por um colega rico da classe já me parecia o chamamento à atenção de minhas fragilidades, de minha insegurança. Confissão
de Paulo Freire, daquilo que deu origem à sua mentalidade esquerdista. Assim como nas Confissões de Jean-Jacques Rousseau, existe a mesma raiva, o mesmo ódio, o mesmo rancor e ressentimento de quem pode mais, de quem tem mais, de quem é melhor. A origem de todo o pensamento radical de esquerda, igualitário em nome da justiça, mascarado por altruísmo, é isso aqui, ó. Essa confissão de que você é um loser, um perdedor, inseguro, que canaliza sua insegurança, sua raiva e seu ódio contra aquele que pode mais, que tem mais, que é melhor. E você cria toda uma narrativa ideológica para ocultar essa raiva e transformá-la em virtude, como se você fosse um grande defensor dos pobres e oprimidos, quando na verdade você é apenas alguém que odeia os ricos e bem-sucedidos. Isso, meus caros, é Paulo Freire. E nunca mais repitam que a gente não conhece ou nunca leu Paulo Freire, porque quem nunca leu Paulo Freire são vocês, esquerdistas, que acham que basta ele ser reconhecido em Harvard para encerrar a discussão.